Olá, humano! Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre a primeira aplicação de computação quântica para resolver um problema de física. De quebra ainda foi usando métodos de inteligência artificial. Quando o assunto é computação quântica, pelo menos nos dias de hoje, é muito mais comum você ver físicos trabalhando nessa área do que cientistas da computação. Isso tem a ver com o fato de que para você trabalhar com computação quântica é necessário toda uma bagagem matemática, todo um ferramental matemático e até uma bagagem de física para você conseguir entender o que você está fazendo. E mesmo assim é bem difícil, inclusive para os físicos. Então isso explica mais ou menos o fato de que, em geral, aparenta ter mais pessoas da física do que cientistas da computação trabalhando nessas áreas. E como tem bastante físico trabalhando com computação quântica, a aplicação dessa área para resolver um problema de física propriamente seria questão de tempo. Por quê? Porque o pessoal que está trabalhando, eles conhecem vários problemas da física, porque foi nisso que eles se formaram. Então, logo deveria surgir algum problema que desse para ser resolvido usando computação quântica. Algum problema de física. Só que o tempo foi passando e ninguém conseguia aplicar isso no problema de física. Até agora. Esse trabalho que conseguiu a primeira aplicação de computação quântica para resolver alguma coisa na física foi feito pelos pesquisadores da Caltech e da USC. Ele foi publicado na Nature, que de certa forma a gente pode dizer que está entre as revistas científicas mais conceituadas do mundo todo. E obviamente isso não quer dizer que ela esteja certa em tudo, só quer dizer que é uma revista extremamente séria do ponto de vista científico. Bom, e o que eles fizeram? Eles programaram um computador quântico que era especializado em tarefas de otimização para extrair informações relevantes sobre o bóson de Higgs. O tal bóson de Higgs foi previsto teoricamente na década de 60 por Peter Higgs e François Englert. Em 2012 foi anunciado que o LHC, lá do CERN, havia detectado o bóson de Higgs, e no ano seguinte isso rendeu o prêmio Nobel a Peter Higgs e François Englert. E aí você pode perguntar, tá, mas qual é a importância desse bóson de Higgs a ponto dele render o Nobel em Física, né? E o lance é que o bóson de Higgs propriamente não é tão importante. O que é importante é o campo de Higgs. Vamos explicar melhor. O bóson de Higgs ele é uma vibração no campo de Higgs. Assim como o fóton, que é a partícula da luz, é uma vibração no campo eletromagnético. Tem muita física aí e teria muita coisa para falar, mas não é o foco desse vídeo. O ponto é que a detecção do bóson de Higgs feita pelo CERN, ela confirma diretamente a existência do campo de Higgs. O campo de Higgs ele é extremamente importante porque ele é responsável por dar massa para as partículas elementares. Partícula elementar é quando a partícula não tem uma estrutura interna. Então, por exemplo, se você pegar o átomo, você vai ver que ele tem estrutura interna, ele tem um elétron e tem um núcleo. E aí, se você der um zoom ainda maior na matéria, você vai ver que o núcleo, por exemplo, ele é composto por prótons e nêutrons. Então, o núcleo também não é fundamental. E aí, se você for olhar tanto para o próton quanto para o nêutron, você vai ver que eles são formados de partículas ainda menores, chamadas quarks. E aí entra a pergunta, os quarks são fundamentais? Pelo que a gente sabe hoje, sim. Então isso foi só para mostrar o que é uma partícula fundamental. Resumindo, partículas elementares, que também são chamadas de partículas fundamentais, são os tijolinhos básicos da realidade. Tudo que você já conheceu, tudo que você conhece e até tudo que você vai conhecer, no fim das contas acaba se resumindo a interações entre essas partículas elementares. E o campo de Higgs é o responsável por dar massa para essas partículas elementares que fazem parte de todo o universo. Bom, e agora vamos falar um pouquinho mais do trabalho em si. O que eles fizeram? Eles usaram um método de machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial, digamos assim, num computador quântico, para conseguir, a partir de um conjunto de dados, extrair informações relevantes a ponto de identificar que o bóson de Higgs está ali dentro. A ideia é basicamente a seguinte, esse programa quântico, digamos assim, ele tem que separar quais dados são relevantes e quais não são. Por quê? Se você tira os dados que não são relevantes, você deixa para fazer uma computação mais pesada, digamos assim, para olhar com mais cuidado nos dados que têm alguma chance de serem relevantes. Isso é vantajoso por diversas razões e é até uma prática comum na computação, porque você quer gastar menos memória, menos processamento e, portanto, você gasta menos dinheiro, né? Você tem um resultado mais rápido, gastando menos. Um método que atualmente é bastante popular, ou uma classe de métodos que é bastante popular, para você achar padrões em dados que quando você olha como pessoa, você não enxerga padrão nenhum, é chamado de redes neurais. Esse método ele é bastante eficaz e o problema é que o que ele retorna não é muito fácil de interpretar. Segundo um dos autores do trabalho, o programa quântico deles é um modelo de machine learning razoavelmente simples
que tem resultados comparáveis aos de métodos bem mais complicados. Só que o lance é que ele tem o mesmo resultado sem perder consistência e interpretabilidade, ou seja, ele é mais fácil de ser interpretado do que os outros métodos e ele é tão consistente quanto os outros. E aqui entra o que a gente estava falando de redes neurais, porque um dos problemas dela era você interpretar os padrões que ela te dava. E esse programa que eles criaram, esse modelo que eles criaram de machine learning, ele entrega praticamente o mesmo resultado, tendo a mesma consistência, só que é muito mais fácil de você interpretar esse resultado. Agora os pesquisadores estão buscando outras áreas da ciência para aplicar esse método e ver o quão versátil ele é. Inclusive, eles já conseguiram resultados significativos em biologia computacional, usando o mesmo método que usaram para achar o bóson de Higgs naquele monte de dados. E biologia computacional, a priori, não tem nada a ver com o bóson de Higgs, que é a teoria quântica de campos, enfim. São coisas bem distintas, um é fundamental e o outro não. Então isso mostra que o método tem uma certa potencialidade para ser versátil, para ser genérico. E do ponto de vista histórico é importante porque é a primeira vez que computação quântica está sendo usada para resolver um problema de física. Tá certo, é um problema que já tinha sido resolvido, o CERN já tinha descoberto o bóson de Higgs, porém é uma forma de você checar que a metodologia é válida. E em física tem muito disso, né? Você vai propor uma teoria, ela tem que estar condizente com o que a gente já sabe que está certo. Por exemplo, as leis da termodinâmica, a mecânica newtoniana, nem que seja para casos particulares dessa teoria. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Tem bastante assunto aí de computação aplicada à ciência que eu ainda quero trazer no canal. E se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo para eu saber que vocês gostaram. Também na descrição vão estar os links para essas pesquisas que eu citei. E outras coisas também, caso vocês queiram saber sobre o bóson de Higgs, sobre o Nobel, enfim. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.